Oi, viajantes da vida! Você sabe como é que é ser espírito? Você sabe o que é um espírito? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos, com Allan Kardec, estudar um pouquinho mais sobre esse ser que somos nós também. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aí no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora adiantado, se não gostar lá no final você muda para dislike e comenta aí com a gente por que gostou, por que não gostou. Desde já obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que Jesus nos acompanhe nesse momento de estudos. É interessante quando a gente começa a estudar Espiritismo e muita gente chega ao centro assim, ai, tem espírito aqui? Será que eu vou ver espírito nesse centro? E é toda vez aquele povo que acha que espírito é fantasma, que espírito é uma sobrenatural, é uma coisa que está fora do mundo. E muita gente quer ver espírito e morre de medo de ver espírito. Já ouviu falar disso? De espírita que acorda de noite para ir ao banheiro e sai acendendo todas as luzes para poder não ver espírito no corredor, para poder não ver espírito na porta do banheiro? Tem gente desse jeito aí. Então é muito interessante que a gente veja assim, tem gente que tem uma curiosidade danada para ver um espírito. Como a gente imagina, um espírito desencarnado, né? Porque se for para ver espírito mesmo, basta olhar no espelho, que é exatamente o título que a gente deu para esse estudo de hoje. Quer ver um espírito? Olha lá no espelho. Então essa é a questão. Muita gente acha que ver espírito é ver um ser paranormal, é ver um ser sobrenatural, é ver um fantasma. E muita gente, tem um medo danado. Acha que tem que sair correndo quando aparece um espírito, fica com medo da obsessão, fica com medo da ignorância, de que os espíritos podem prejudicar, o mal que o espírito pode fazer. Ignorância. Os encarnados que estão aqui em volta de nós podem causar muito mais prejuízo nesse primeiro momento do que um desencarnado, porque o desencarnado só vai causar prejuízo para a gente se a gente sintonizar a mente com ele. Então, ver espírito não é uma coisa muito difícil, afinal de contas, nós somos espíritos encarnados, mas somos espíritos. E aí tira da cabeça esse mito de que espírito é um fantasma, de que espírito é aquela coisa branca, esvoaçante, que passa deslizando pelas casas assombradas. Aquilo é coisa de filme, gente, acorda! Na doutrina espírita, aí a gente vai ter o Livro dos Espíritos aqui como base do nosso estudo de hoje, Allan Kardec, lá naquele tempo em que as pessoas viam espíritos materializados, que os espíritos sacudiam as casas, mexiam com as mesas, jogavam objetos nas pessoas, ele foi querer estudar exatamente isso. Afinal de contas, quantas pessoas dizem, eu tenho medo de mexer com essas coisas do além. Do além, como se o outro mundo, o mundo dos espíritos, o mundo desses seres incorpóreos, como a gente vai ver, fosse aquela coisa longe, uma região, ou embaixo se estiver no inferno, ou em cima nas nuvens, pulando de nuvenzinha se estiver no céu. Mas, gente, peraí. Nós vamos aprender aqui agora, no Livro dos Espíritos, que o além é que é aqui. O de verdade, o aquém, é o mundo dos espíritos, porque é um mundo permanente. Mas isso é ao longo do estudo. O mais interessante da gente considerar é o seguinte, percebendo que nós estamos no mundo material, mas que o mundo material interage o tempo todo. Com o mundo espiritual, Allan Kardec vai e pergunta para os espíritos. O nosso estudo hoje vai pegar só algumas questões, da 84 até a 95, aqui do Livro dos Espíritos. Já na segunda parte, do primeiro capítulo ainda, aprendendo sobre esse ser espiritual que somos todos nós. Conhecer um pouquinho mais do espírito. Se você conhece um pouco mais a respeito dos espíritos, vai ter menos medo dos espíritos desencarnados e vai ter mais segurança em relação a você mesmo, se percebendo um espírito encarnado. E também entendendo que as outras pessoas que estão encarnadas aí em torno de você, em torno de mim, na nossa sociedade, também são espíritos encarnados que não vieram do além, que vieram deste mundo, deste plano espiritual, dessa dimensão. Como é bom que o século XX tenha trazido para nós alguns avanços, a percepção de que existe mais do que 3 dimensões apenas, a realidade física, aquela que nós palpamos aqui, nesses corpos que nós temos, que nós somos capazes de sentir, essa realidade física, ela está baseada em 3 dimensões.
mas desde a relatividade a gente já começa a perceber assim, não é bem assim, tempo também é uma dimensão, a gente tem mais dimensões do que imagina e tem mais dimensões do que a nossa vã filosofia, Shakespeare, que a nossa vã filosofia pode imaginar. Existe muito mais coisa, né, dizia ele, entre o céu e a terra do que pode supor a nossa vã filosofia. Mas não é. Está aí o mundo espiritual que não é geograficamente longe do nosso, mas dimensionalmente é uma outra dimensão. Hoje as ciências físicas conseguem detectar energias, vibrações, ondas eletromagnéticas que não estão exatamente dentro do nosso sensório, daquilo que nós somos capazes de perceber com os nossos sentidos físicos. E aí foram desenvolvendo instrumentos. É claro que ainda não desenvolveram instrumentos, até porque não é isso que os espíritos querem, para ver o mundo espiritual. Mas o instrumento de ver e de comunicar com o mundo espiritual se chama médium. Nós que temos faculdade ostensiva, nós que durante o sono entramos em contato com espíritos desencarnados, sim, nós somos visitados e nós visitamos espíritos desencarnados e outros espíritos encarnados durante o sono. Então pensa bem, esse mundo de realidade, de consciência, de raciocínio, de pensamento, de inteligências imateriais, incorpóreas, vamos usar incorpóreo que fica mais adequado, incorpóreos, ele está aí tão pertinho da gente, tão pertinho, que você sai do corpo na hora do sono, ou você cai no sono e já começa a perceber partes desse mundo. Então, quando Allan Kardec, na questão 84, pergunta se os espíritos constituem um mundo à parte do mundo que nós vemos, aí é que é a questão, presta atenção na questão. Se os espíritos constituem um mundo à parte do mundo que nós vemos, da nossa sensibilidade material pelos sentidos físicos. Não quer dizer que seja um universo à parte, que seja uma realidade à parte. É simplesmente fora dos nossos sentidos físicos. E aí, havendo algumas modificações no veículo desses seres, na realidade desse mundo aí incorpóreo, a gente até consegue perceber partes dele com os nossos sentidos físicos, como a gente vai ver mais adiante, quando Allan Kardec for tratar do perispírito. Mas agora é a resposta dos espíritos, eles dizem assim, sim, existe um mundo dos espíritos, ou o mundo espiritual, o mundo das inteligências incorpóreas, é outra questão que a gente tem que estar muito atento. Inteligências incorpóreas, ou seja, continuam existindo, continuam tendo raciocínio, se percebendo, tendo consciência de si mesmo, mas não tem mais um corpo físico igual ao nosso. O que não quer dizer que eles não tenham corpos. Ah, eles têm. Talvez a gente não consiga perceber, mas que eles têm, eles têm. E aí exatamente nesse sentido, quer dizer, o mundo espiritual é um mundo à parte do mundo material. Ele tem relações com o mundo material, ele tem dimensionalmente separado, é uma outra dimensão, mas geograficamente, pode permear. A gente aprendeu isso, né? Quando a gente vê, por exemplo, raio-x, lá você tem um anteparo material e mesmo assim o raio atravessa a matéria e vai registrar sua presença lá do outro lado, com as diferenças daquilo que conseguiu passar mais fácil daquilo que não conseguiu. Quando ele atravessa, por exemplo, os nossos ossos, ele deixa lá a impressão dos nossos ossos lá na chapa que registra. Então, se é possível um raio, uma energia, atravessar os corpos materiais e ocupar o mesmo espaço que eles ao mesmo tempo, porque essa é a questão, né? Aqueles raios que estão passando, em determinado momento, eles estão no mesmo espaço e no mesmo tempo que nossos corpos, que os corpos materiais que nós ocupamos. Então é muito interessante a gente estar atento a isso, porque não é uma coisa que está longe. É só entender que os espíritos, os seres incorpóreos, não estão na mesma dimensão que nós. Mas eles podem geograficamente estar no mesmo espaço que nós. E essa é uma questão interessante, porque aí o codificador vai revisar. Mas peraí um instantinho, senhores espíritos que respondem à codificação. Vamos imaginar Kardec, com esse bom humor todo que a gente está aqui. Peraí, senhores espíritos que cuidam da codificação. Afinal de contas, esse mundo material aqui, que a gente vê tanta transformação acontecendo, é a realidade? Porque não é interessante a gente considerar isso? O que é a realidade? O que é real? Porque muita gente diz não, espírito não é real, porque eu não vejo, porque eu não toco.
Mas tem tanta coisa que a gente não vê e que a gente não toca. Vai lá ler no livro Seara dos Médiuns, que Emmanuel fala sobre isso. A gente tem um vídeo sobre isso também. Mas, nesse momento aqui, é importante a gente ficar muito atento. Não é porque eu não vejo, que eu não toco, que eu não sinto, que não existe, né, gente? Então essa é a questão. O que é a realidade? E aí a gente, antes de ouvir a resposta dos Espíritos, antes de mergulhar na resposta dos Espíritos, que eles dão lá na questão 85, e depois ainda vão desdobrando, a gente pode pensar o seguinte: olha aí para o seu corpo material. Não, olha para sua mesa, para sua escrivaninha, para o livro que está na sua estante. Ele vai continuar o mesmo? A mesa vai continuar a mesma? Seu corpo vai continuar o mesmo? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Puxa, gente, eu gosto tanto de livro. Eu tenho um monte de livros, né? Mas é triste ver, com o passar do tempo, as páginas vão ficando amarelinhas, vão aparecendo umas manchinhas de fumo aqui e ali na parte das lombadas. O material vai ficando ressecado, ou seja, a matéria é transitória. A matéria está em constante transformação. Então dá para a gente acreditar que esse mundo que está sempre se modificando, que está sempre em transição, é um mundo real? É o que o Kardec chama de um mundo primitivo? E aí é que vem a resposta que os espíritos dão. Quando Kardec pergunta qual dos dois, o mundo espiritual ou o mundo material, é que é o principal na ordem das coisas. Não quer dizer que um deixe de ter importância, seja completamente sem importância. Só que existe uma relação de prioridade. E aí olha que coisa interessante, os espíritos vão dizer para nós que o mundo espiritual, ele preexiste, ele existia antes da gente estar aqui na matéria e continua existindo e sobrevive a tudo. E aí é que a gente começa a se perceber assim, então, se aquele lá é o ponto de partida para a viagem que eu estou fazendo agora no mundo material, e vai ser também o destino da viagem que eu estou empreendendo agora do mundo material, parece que aquele lá é que é o mundo que permanece. Parece que aquele lá que é o mundo mais permanente no sentido da existência. Ah, mas os espíritos também não se aperfeiçoam? As regiões do mundo espiritual também se modificam? Sim! Da mesma maneira como os espíritos progridem na Terra e modificam o ambiente, você mora na caverna? Eu não moro. E em tempos remotos, as sociedades humanas moravam em cavernas, moravam em choupanas, moravam em taperas, moravam em casas sem nenhum recurso. Outro dia desse mesmo eu estava conversando com uma amiga que veio da região do campo, tá? De muito tempo. Ela dizia, olha, era raro ter banheiro dentro de casa, lá na roça. Imagina, gente. Hoje que a gente está acostumado a chegar lá e apertar um botãozinho da descarga e ver que os dejetos estão indo embora, sendo para ser tratados de preferência, mas estão indo embora das nossas casas. E você imaginar essa realidade aí de 30, 40 anos atrás, em que as pessoas não agiam assim, não tinha isso, não. Então é muito, muito interessante a gente perceber assim, sim, tem modificações, mas a matéria se desagrega, a matéria se desfaz. E este plano, pelas informações dos espíritos, ele sobrevive. Ele permanece, embora sofrendo transformações, progresso mais moral, porque não tem o físico ali para progredir, né? Para mudar, mas o ambiente mental que nós estabelecemos causa modificações também nesse plano. Mas ele que é o permanente. Ele que é o mundo que continua existindo depois que a gente deixar de existir na matéria. Então, se a gente for lá em bom mineirês, né? Dom Covim veio do mundo espiritual. Proncovô vai para o mundo espiritual de novo. A Terra, o mundo material é transitório. Ele é uma parte do nosso existir, uma parte como uma criança que sai de casa todo dia de manhã, passa 4 horas, 5 horas, às vezes um dia inteiro na escola, na creche, aprende um monte de coisa, mas depois o que ela faz? Ela volta para casa. Nós estamos aqui, planeta Terra, considerando nossa evolução, é a creche do mundo espiritual. Os benfeitores mandam a gente para cá, a gente vai interagir com outros espíritos encarnados, aprender as leis da matéria, porque um dia a gente vai ser chamado para ser governador de planeta também, que nem Jesus. E aí uma hora a gente tem que voltar para casa. Então não se preocupe. Não se preocupe, uma questão muito interessante, assim, gente, morte não é o oposto de vida. Vida nós vamos viver sempre. Morte é o oposto de nascimento. Então a gente nasce para a Terra, vem habitar o mundo material, vem para a creche, passa um tempo aqui na creche, aprende umas coisas, depois volta para casa, volta para o mundo espiritual, desencarna. Então é morte. Morte é o oposto de nascimento, não é o oposto de vida, porque vida não se extingue.
Não existe um antônimo de vida. A gente tem que estar bastante atento a isso até para poder encarar o mundo espiritual e encarar os espíritos que vêm ter conosco de uma forma mais suave, de uma forma menos temerosa, respeitosa, é verdade, principalmente com os benfeitores, com os guias da humanidade. E mais ainda também com os sofredores, porque eles são merecedores da nossa atenção. A gente tem que respeitar o mundo espiritual sempre, né? Não dá para gaiatice. O que não quer dizer que a gente não tem que ter bom humor para lidar. Mas não sigamos pela onda lá dos espíritos zombeteiros, porque senão a gente estaciona só fazendo troça, só fazendo brincadeira e não progride. Mas o codificador pergunta assim, e o mundo material, podia deixar de existir? Quer dizer, se não tivesse a creche, os pais dariam conta de ensinar os filhos? Iam fazer um esforço danado. A gente está vendo até essa discussão, ai meu Deus do céu, quanto equívoco, né? A gente está discussão no Brasil de que não precisa mandar os filhos para a escola. Precisa mandar os filhos para a escola sim, porque tem toda a parte do convívio social, tem todo um aprendizado que não é dos conteúdos das matérias que ocorre. A gente precisa interagir uns com os outros, precisa aprender a respeitar os outros, precisa ver a diversidade. Imagina uma criatura que passa o tempo todo aprendendo só dentro de casa, não vê a diversidade. Quando ela chegar a encontrar uma pessoa com uma pele diferente, com um rosto diferente, com um fenótipo diferente, ela vai achar que não é um ser humano e aí não vai respeitar. Então, lógico, nós precisamos da interação social para o nosso crescimento, para o nosso progresso moral. Nada de ficar trancado aprendendo só conteúdo de matérias específicas dentro de casa. Então, a mesma coisa. Deus podia ter não criado um mundo material? Podia não ter essa creche? Podia, dizem os espíritos. Verdade, podia. Sem que isso aí mudasse nada da nossa realidade. Olha só que coisa interessante, né? Não ter mundo material não altera a nossa essência espiritual. Essa é a questão que aparece na resposta dos espíritos à questão 86. O mundo material pode deixar de existir sem alterar a essência do mundo espiritual, sem alterar a nossa essência como espíritos. Mas aí vem a questão. Se não tem essa creche, a gente precisa de outra. A gente vai precisar aprender de outra forma. Então a mesma coisa acontece na sociedade terrena. Quando não tem uma escola, você matricula o filho na outra. Você vai mudando de escola à medida que progride. A mesma coisa. O mundo material vai funcionar aí como um monte de salas de aulas, como uma sequência de salas de aula em que nós vamos frequentando, em que nós vamos nos matriculando, até aprender a realizar o caminho, até realizar a nossa evolução. E essa é uma questão para a gente estar bastante atento. Pode, mas aí se nós temos lá aquela ideia de que em algum momento, porquê da encarnação, né? A gente já falou sobre isso, questão 132, aqui também do Livro dos Espíritos, é um pouquinho mais para frente desse tema que a gente está estudando hoje. Mas a gente aprende lá que o objetivo da encarnação é o progresso, a evolução, também a expiação algumas vezes, mas nos colocar em posição de servir, de cooperar com a criação. E aí pensa bem, né? Se a gente vai um dia formar um planeta, preparar um planeta para ser habitado, colocar ali os espíritos na fase inicial da fase humana da evolução, pegar os outros princípios inteligentes, colocar nos outros elementos da forma da criação, para que eles comecem o seu processo evolutivo. A gente não tem que saber fazer isso. Não tem que ter passado pela experiência. Nesse caso, tem que ter passado pela experiência. Se eu não tiver como espírito habitado um corpo humanoide como esse, pode ser que eu queira formar lá um outro corpo botando o nariz na nuca, e aí o negócio vai ficar meio complicado, né? Então é bom aprender fazendo. É isso que é a proposta do mundo material. Deus nos permite aprender fazendo, aprender agindo, realizando. E essa dupla finalidade da evolução e da ação na matéria é que nos remete, então, a essa possibilidade de interagir. O mundo material interage com o mundo espiritual. Coisa bonita essa, né? E é o que Allan Kardec vai perguntar na questão 87. Se os espíritos, já que existe mundo espiritual, será que ele é o além mesmo? Está separado fisicamente, geograficamente? Tem o mundo espiritual inferior. A gente coloca lá mundo espiritual, até no centro espírita, né? Você fala mundo espiritual inferior. A gente tem logo a sensação de olhar para baixo. Não. É inferior moralmente. Mas pode estar, encostadinho na gente aqui. Esbarrando na gente aqui, como tem, principalmente sintonizado com aqueles de nós que estamos com os pensamentos inferiores. Mundo superior, aí muitos olham para o céu, ficam imaginando, né, o aeróbus passando.
Gente, não precisa ser geograficamente separado. Ele está permeando a gente, é inferior ou superior moralmente, vibratoriamente. E é exatamente isso que Allan Kardec pergunta, se os espíritos ocupam uma região específica do espaço. Ele diz, não, eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, por toda parte. Espaço aqui mesmo, espaço como a gente entende, espaço físico. Por quê? Porque eles não estão nessa dimensão. Então eles podem atravessar os nossos corpos, atravessar as nossas casas para ir para os seus afazeres, sem que a gente perceba e sem que eles também se deem conta de que estão atravessando. Essa é a questão interessante. Porque eles estão numa dimensão tão diferente, o pensamento deles está tão apartado desta realidade física que, não vai acontecer de perceber. E é interessante que eles, assim, muitas vezes, de contínuo, estão ao nosso lado. Olha como é que os espíritos respondem, né? Questão 87. Frequentemente, os espíritos estão ali do nosso lado, participando das nossas atividades, bisbilhotando os atrasados, os que têm pouca evolução, os que não têm tarefa. Ficam bisbilhotando. Deixa eu ver o que o Maurício está fazendo. Deixa eu ver o que o fulano está fazendo. É por isso, lembra, lá no Evangelho, lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, quando ele diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas, são os espíritos. Ele tinha percepção do mundo espiritual e sabia que os espíritos bons e os maus observam os nossos atos. De certa maneira, eles se imiscuem aqui nas nossas atividades, só que aí vem o finalzinho da resposta é uma delícia. Ele diz assim, mas algumas regiões não são liberadas para os espíritos inferiores. E é tão interessante a gente perceber isso assim. Primeira coisa, então, existem regiões espirituais. Se elas existem, o que diferencia uma região da outra? Deve ser a organização, deve ser a forma de viver, deve ser o estilo de comportamento e de vida dos espíritos em cada uma daquelas situações. Então, olha só que coisa interessante. Os espíritos bons, e a gente vê isso na literatura de André Luiz, que causou tanto espanto lá no início do século XX, mas que ela está plenamente de acordo aqui, com essa questão. Então, tem regiões. Lembra, em Nosso Lar, que o acesso à colônia foi vedado àquele espírito que eles apelidaram lá no capítulo de vampiro, porque era uma criatura que ganhava dinheiro, que passou a vida comercializando a morte de crianças no ventre materno? Pois é. E aí a gente está vendo ali, né? Não era uma mãe que fez aborto, não, porque muitas vezes as pobres coitadas são induzidas, são colocadas na rua da amargura pelos pais que as engravidam e vão embora. E aí desesperadas cometem esse erro. É um erro, mas que nós não estamos aqui para julgar. Aquele espírito era a que produzia, era a, vamos botar muitas aspas, né, a profissional do aborto. E ela não pôde entrar em Nosso Lar. Então, Nosso Lar, mesmo sendo ali um umbral leve, né, como a gente costuma dizer, aquela incrustadinha no umbral, ainda uma região para espíritos sofredores, para espíritos medianos, com bons trabalhadores, é verdade, com espíritos luminosos, como Veneranda, como Clarencio, como Governador, mas com espírito muito rasteiro também, como aqueles que estão lá internados nas câmaras de retificação. Mesmo essa colônia que está ali nas regiões de divisa com a Terra, com o mundo físico, ela não dá acesso a todo tipo de espírito. Então tem ordem, tem organização. E aí se percebe aqui na questão 87 que os espíritos dizem há regiões que são interditadas aos espíritos menos adiantados. Ou seja, então tem uma organização. É a mesma coisa de você não deixar entrar uma criatura desordeira num ambiente silencioso. Imagina você permitir o acesso a uma UTI de uma criatura que está lá no auge da embriaguez ou no auge, né, da alucinação por causa de dependência química. Ele vai causar perturbação. Então é lógico que essa criatura vai ser contida, ela vai ser colocada numa região ou num espaço onde ela não possa fazer mal nem para ela, nem para os outros. É o que frequentemente acontece nesses momentos de crise. E a mesma coisa aqui no mundo espiritual, regiões que são interditadas, que não são liberadas para a presença, para a ação de outros espíritos mais atrasados. Então, se há, a gente começa a pensar o seguinte, dá para explicar as colônias espirituais com essas regiões organizadas em que os espíritos não têm acesso a todas elas, dá para explicar as descrições que são feitas do umbral, e a gente começa a perceber assim, mas olha só que interessante, né? Esse mundo normal, o mundo espiritual, ele acaba se projetando, porque a gente também não tem. Locais onde as pessoas não têm acesso. Tenta entrar num fórum de bermuda e camiseta. Você não vai conseguir. E olha que é só uma questão de exterioridade. É só uma questão de forma. Não é nem um
uma questão de conteúdo. Imagina no mundo espiritual quando tem a questão do conteúdo. E aí é que vem a questão. Bom, se tem essas separações todas, se tem ordem, se tem colônias, se tem as regiões do umbral, se tem as cavernas, como é que são os espíritos? Se eu vir um espírito, o que eu vou perceber? E é uma questão que Kardec coloca também. É logo a seguir do mundo espiritual. Olha só, para a gente entender como são os espíritos, a gente tem que começar a entender como é que é o mundo em que eles vivem, como é que é a realidade em que eles vivem, que é essa realidade espiritual. Agora que já fez mais ou menos uma avaliação disso, Allan Kardec entra nas perguntas a respeito dos espíritos, se eles têm uma forma determinada, a questão 88. E aí os espíritos dizem assim, para nós não, mas para eles sim. Agora, é muito interessante que assim, para nós espíritos, para nós encarnados, a percepção de espíritos, e olha só, muita gente fica preocupada em ver aquela assombração, né? Aquela coisa flutuando com um lençol branco, e não é nada disso. Ele diz assim, para nós o espírito é como se fosse uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Olha que coisa bonita isso. E aí a gente começa a perceber o seguinte, olha, são analogias, né, gente? A gente vai entender aqui que são analogias. Kardec quer saber, mas os espíritos respondem assim, olha, se vocês estivessem do lado de cá e pudessem ver o que nós vemos e voltassem para aí e descrevessem com as palavras e com os conhecimentos de vocês, do mundo de vocês, vocês diriam que é isso. E é exatamente essa questão. Quando Allan Kardec pergunta assim, bom, já que é uma chama, já que é uma centelha etérea, já que é um clarão, esse clarão, essa chama, essa centelha, tem cor? Porque forma, a gente imagina sempre aquele, né, um flash de uma lanterna, né, uma luz muito forte que cega a gente, mas ainda assim a gente consegue ver no flash, numa lanterna, a cor da luz, a cor, né, o comprimento de onda ali que faz a gente perceber com os nossos olhos materiais uma cor diferente. E que nem é tanta percepção assim, né? A gente vai só do vermelho até o violeta. Abaixo do vermelho a gente não enxerga, acima do violeta a gente também não enxerga em termos de frequências. E aí olha só que coisa interessante. Os espíritos dizem que para nós, se de novo, faz essa abstração aí, né? Não vai dizer assim, não, o espírito é da cor do rubi. Se fosse, você veria. Se espíritos fossem da cor do rubi, se espíritos tivessem uma coloração escura e opaca, nós veríamos, todos nós. Ah, os médiuns vêm. Pois é, os médiuns vêm porque eles têm outros instrumentos. É como se eles tivessem uma lupa, se eles tivessem uma lente. A mediunidade vai funcionar aí com uma lente. Mas, se eles fossem mesmo vermelhinhos da cor do brilho do rubi, nós veríamos, todo mundo veria. Então, de novo, é uma abstração. É como se a gente fosse ao mundo espiritual, observasse o que os espíritos observam, voltássemos aqui para o nosso mundo material e ficássemos tentando descrever, tentando dar um detalhe aqui, outro detalhe ali, de como é, o que nós veríamos. Aí vem essa descrição de que poderíamos assemelhar a cor dessa chama, desse raio etéreo aí, dessa centelha etérea, ao colorido opaco, né, escuro e opaco, ou aquela cor brilhante, porque o rubi realmente tem aquela cor mais brilhante, né, mais vistosa, que deixa ver o cristal atravessado pela luz. É muito bonito ver um rubi. Mas a gente não vai ter que ver espírito vermelhinho por aí, igual rubi, né, gente? Não é isso que os espíritos quiseram dizer. Mas que para nós poderia ser interpretado assim. E essa é uma questão muito interessante, porque é só analogia. Por favor, não tome essa parte ao pé da letra. Porque senão a gente corre o risco de passar vergonha, de passar ridículo. E aí vem uma outra coisa. A gente aprendeu lá no primeiro item do mundo normal primitivo que o mundo espiritual permeia o nosso, que os espíritos estão em toda parte. Mas, da mesma forma como nós estamos aqui cercados de espíritos, e lá no Pará, lá no Amazonas, lá num outro país, tem espíritos e tem encarnados? Um espírito daqui, que queira saber o que se passa lá, ele vai ter que pegar um avião, fazer uma viagem e chegar lá? Ou ele pode se deslocar rapidamente? E essa é a questão que Allan Kardec propõe na questão 89. Se os espíritos gastam algum tempo, se eles têm... Aí é uma questão diferente, é uma questão de percepção do espaço e do tempo. Do espaço e do tempo como nós contamos. A questão toda não é só se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. Allan Kardec aqui está colocando se os espíritos sentem, percebem o espaço, e aí terceira dimensão mesmo, né? Distância do Rio de Janeiro, de Seropédica para Uberlândia, de Seropédica para Florianópolis. Né? Essa é uma questão.
Se eles percebem o espaço da mesma forma como nós. E se eles percebem a passagem do tempo quando se deslocam no espaço. Então é mais de percepção do mundo espiritual. De novo, é Kardec querendo saber como é que eles sentem, como é que eles observam. E aí os espíritos dizem assim, sim, mas eles gastam o tempo que o pensamento leva para chegar lá. Puxa vida, o pensamento é coisa mais rápida. Né? A gente não consegue mensurar. A luz já se mensurou 300 mil quilômetros por segundo. Mas pensamento? Pensamento é característica do espírito, é atributo do ser espiritual. E essa é a questão seguinte, quer dizer, o pensamento não é a própria alma que se desloca? Quer dizer, uma vez que eu pensei aqui, desencarnado, né? Que eu pensei aqui, eu quero visitar minha amiga Fernanda lá em Florianópolis. Prum! Já me projetei para lá. Eu quero dar um abraço no Quincas lá em Monte Carmelo. Já me desloquei para lá. Será que é assim? Não é o pensamento não é o próprio espírito? Aí a gente inverteu. Quando Allan Kardec faz essa pergunta, quer dizer, o pensamento não é a própria alma que se transporta? Eles dizem, não. O pensamento é um atributo da alma. Mas onde estiver a alma está o seu pensamento. Ou onde estiver o pensamento está a fonte dele, que é o ser espiritual que nós somos. O que amplia pra caramba. O que amplia muito a nossa capacidade de perceber. Então, basta pensar para estar. Na literatura espírita, a gente tem um monte de situações dessas, inclusive com relação à forma e aparência. Como eu recentemente revisitei a série de romances da tia Ivone Pereira, lá nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha. Eu vou colocar eles aqui embaixo, as capinhas para vocês verem, nessa sequência, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Lumière, o Drama da Bretanha, para vocês lerem também. E logo no primeiro, nas Voragens do Pecado, tem uma passagem muito interessante, que um dos personagens já desencarnado estava lá em Paris e ele começa a pensar muito que queria ver uma determinada pessoa, que queria encontrar uma determinada pessoa e repentinamente ele se vê montado num cavalo indo para a região onde aquela pessoa estava e chegando lá. Essa é a questão. Então basta pensar para se transportar, basta pensar para se ver daquela forma. O pensar é criar para os espíritos. Nós gastamos um tempo enorme com as nossas mãos para criar coisas materiais, mas para os espíritos o pensar é criar. E olha só que interessante, como basta pensar para estar, para nos deslocar, imagina então um monte de espíritos pensando em coisas tristes, negativas, que a vida não vale a pena. Eles não vão, de repente, se colocar todos eles no mesmo espaço, na mesma região do mundo espiritual, e aí vão criar as regiões. Então, quando André Luiz descreve lá no Nosso Lar o umbral, não é o inferno dos espíritas. É porque naquela região do espaço ou do mundo espiritual, vamos deixar bem aberto, tem um monte de espíritos com o pensamento fixado naquelas dores e tristezas, que ele mesmo, André Luiz, experimentou. Então, a mesma coisa com as regiões superiores, a mesma coisa com as regiões intermediárias, o Vale dos Suicidas, descrito lá no livro Memórias de um Suicida, muito interessante também de ser lido, mas com muita calma. E é muito importante a gente pensar nisso. Basta pensar, o pensamento é essa máquina transformadora, é essa fonte para os espíritos da realidade que eles experimentam. Então basta pensar para estar. Se a gente aglomerar um monte de espíritos com o mesmo pensamento, nós vamos ter uma região com aquela vibração. Uma região em sintonia com aqueles pensamentos. E isso é complicado, porque se você junta muitos espíritos inferiores, vai dar uma aglomeração de pensamentos negativos que muitos de nós encarnados somos capazes de captar, de muitos de nós encarnados somos capazes de perceber. E aí olha só que coisa, né? Capazes de ser influenciados por ela. Daí a proposta de Jesus de vigiar. Vigiar o quê? Os outros? Ficar espionando os vizinhos? Não. Vigiar os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, em sintonia com pensamentos dos desencarnados, traz os desencarnados para junto de nós. Sejam eles bons ou maus. Então, vigia o pensamento aí. Daí a importância da prece, algumas vezes ao dia. Como os nossos irmãos muçulmanos têm esse hábito, que bem vivenciado, vai tender a garantir para eles equilíbrio ao longo do dia. Por que é dosadinho, né? Várias vezes por dia fazer as orações. Porque a gente percebe assim, eu não consigo manter o tempo todo, né? Fez uma prece, está lá em sintonia com os benfeitores espirituais, aí passa, vai no ponto do ônibus, o ônibus passa cheio, alguém pisa no nosso calo, já foi embora a sintonia com o espírito superior. Então a gente ora de novo.
Vai buscando sempre recompor a sintonia com o superior. Por isso, tantas vezes, orações por dia, na proposta que eles têm lá do Islã, que a gente deveria adotar num sentido sincero. E não no sentido maquinal, de ficar desdobrando. Nada disso. A proposta é que nós liguemos o nosso pensamento às regiões superiores do mundo espiritual. E aí vem uma questão que deixou Allan Kardec curioso. A gente tem essa ideia, né? O espírito se transporta de um lugar para outro, ele tem consciência, ele percebe que está saindo aqui de Seropédica, está passando aqui pela Serra das Araras, está indo para o estado de São Paulo, passou pelo Paraná e chegou em Florianópolis. Ou ele pensou aqui, já apareceu lá do lado da Fernanda em Florianópolis. E os espíritos dizem assim, uma e outra coisa. Se o espírito quiser, ele pode perceber todo o percurso. Ele pode ter a sensação, ter a percepção do tempo da viagem e das regiões em que a viagem aconteceu. Por isso que a gente pensa assim, mas isso aí está parecendo muito característica de espírito atrasado. Espírito atrasado é que caminha, é que espera a porta abrir para ele entrar, é que pega a condução na terra, está cheio de espírito sentado do seu lado aí no ônibus, no trem, porque eles acham que tem que precisar do ônibus, do trem para ir para um lugar. Está na mente deles, achar que eles precisam dessa forma de deslocamento. Mas também tem no mundo espiritual, espíritos que não são muito elevados são transportados. Aliás, inclusive, nas regiões mais inferiores, nas regiões em que é difícil a vibração mais elevada, os espíritos descrevem o uso, inclusive, de carroças, de animais, de objetos semelhantes ao nosso aqui. De novo, o mundo material é um pálido reflexo do mundo espiritual. Então pode sim, André Luiz descreve isso, Ivone Pereira também vem essa descrição lá do espírito, né, que foi Camilo Botelho ou Camilo Castelo Branco descrevendo no livro Memórias de um Suicida, que eles foram resgatados, colocados num carroção, aquele foi levado, André Luiz também, lá no 4º livro, né? Quando eles vêm à Terra para realizar uma série de estudos, ele passa um período lá na fase transitória, ali na casa transitória, e vem essas observações. Inclusive com redes que são logo jogadas para os espíritos poderem se apegar a essas redes, para serem socorridos. Então, assim, tem muita semelhança com as questões que nós atravessamos aqui, mas depende da elevação. Quanto mais evoluído, aí aparece aquele terminho que André Luiz coloca na sua obra chamado de volitação, que é esse deslocamento. Aí a gente volta à questão 89, que é esse deslocamento com a velocidade do pensamento. Pensou, pum, está lá. Pensou, apareceu onde quer. É a volitação, que inclusive atravessa essas regiões de vibração mais densa, porque ela vai para uma dimensão ainda mais sutil. Olha que coisa interessante, né? Nós temos subdimensões na dimensão espiritual, o que vai causando, então, aquela percepção assim, às vezes está juntinho, às vezes está do ladinho e a gente não percebe. Por quê? Porque um está numa dimensão, outro está na outra. Como acontece com os espíritos desencarnados, que nós encarnados não vemos o tempo todo, e eles podem estar aqui. Alguns espíritos desencarnados mais atrasados não conseguem perceber os benfeitores que estão ali do lado, inspirando. Às vezes conduzindo. Aqueles muito dementados, muito debilitados, são conduzidos mesmo, como crianças, como pacientes numa clínica psiquiátrica que são conduzidos pelos enfermeiros assim mesmo, segurando pelo ombro, segurando pelo braço. Então não percebe, não sente a presença. Mas isso vai depender da evolução. E aí uma questão interessante. Puxa vida, se tem esses deslocamentos e tudo mais, adianta eu perceber ou colocar uma barreira, botar uma ferradura, botar uma cruz, pendurar alho para o vampiro não entrar, esses mitos, essas crenças, essas crendices que aparecem aí nos filmes de terror? Será que existe algum obstáculo? Eu me lembro ainda quando eu era criança, assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela história de fazer uma cruzinha na rolha da garrafa que ia prender o saci. Nada disso funciona. Quando Kardec pergunta, na questão 91, se a matéria pode servir de obstáculo para os espíritos, dizem, não é de jeito nenhum, eles atravessam a matéria densa com a maior tranquilidade do mundo, eles não têm nenhum obstáculo, não há barreiras materiais, então não adianta você pendurar o crucifixo, você botar a ferradura, mas e se for um espírito atrasado que acredita naquilo? Pode até funcionar, até ele perder o medo, até ele deixar de acreditar. E outros que são mais inteligentes, apesar de inferiores, podem chegar e dar o toque. Ó, não liga para isso aí não te impõe, não te impede. E aí, ele consegue entrar e vir para junto de nós. Então, o que é barreira para os espíritos? O que são barreiras para os seres desencarnados? Os nossos pensamentos.
Pensamentos bons vão nos colocar em sintonia com os amigos espirituais. Pensamentos negativos vão nos colocar em sintonia com os sofredores espirituais. Mas a escolha vai ser sempre nossa. Então é aquela velha história, né? Tem um ditado antigo assim, me diz com quem andas e eu direi quem és. E aí a gente pode dizer assim, me diz o que você pensa. E aí eu vou dizer com que tipo de espíritos você anda, porque é exatamente isso. Faz uma análise do nosso pensamento e a gente vai ver com que tipo de espíritos nós estamos andando. Quais são os seres espirituais que estão em torno de nós, que estão ali em volta de nós. E é tão interessante a gente pensar sobre isso, né? Porque como às vezes as pessoas acreditam nesses objetos. E aí Kardec, mais adiante ainda lá no Livro dos Espíritos, pergunta, adianta acreditar em amuletos, em patuás? Qual é a finalidade? Qual é a função? Aí deixar vocês ridículos. Os espíritos inferiores, que são inteligentes, riem-se dessas crendices. Então não vão cair nessa pataquada de achar que uma cruzinha, que um patuá, que um cordãozinho pendurado bento, que a fitinha do Senhor do Bonfim pode afastar os espíritos. O que afasta espírito ruim, atrasado, é pensamento bom. O que atrai espírito bom é pensamento bom. O que atrai espírito atrasado é pensamento negativo. E a escolha vai ser sempre nossa. O que a gente está escolhendo? Para que agora, vamos parar para pensar um instante, porque Kardec ainda vai entrar numa outra questão, num outro detalhe interessantíssimo desse momento. Para pensar um instante e assim, o que a gente quer? Que companhias a gente quer? Depende dos pensamentos que nós estamos utilizando. Eu percebi durante um tempo, estava gastando tempo demais, vendo televisão antes de dormir. Parei com isso, tinha uns sonos curtos, uns sonos muito interrompidos. Parei com isso de vez e hoje, pelo menos uma meia hora antes de dormir, eu estou lá lendo alguma obra espírita, refletindo sobre alguma coisa útil, alguma coisa boa, uma mensagem do Evangelho. Esse período que eu estou aqui gravando, eu estou lendo lá, relendo o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel. Religião dos Espíritos, que Emmanuel estuda questões aqui do Livro dos Espíritos também. É bom que é uma questãozinha só, ele faz um texto para nossa reflexão, lê aquilo ali e reflete. É uma ótima preparação para ir dormir. É um ótimo conjunto de pensamentos para atrair para junto de nós espíritos bons e afastar das nossas casas, ali da nossa cama, do nosso quarto, espíritos atrasados. Mas vem uma questão final aqui dessa história, que Allan Kardec mostra uma curiosidade enorme. Tem muitas situações em que pessoas relatam ver o mesmo espírito em lugares diferentes ao mesmo tempo. Puxa vida! Isso foi chamado de ubiquidade, é um termo esquisito, né? Mas é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Vamos pensar assim, tá? E aí a gente começa a perceber o seguinte, Kardec pergunta para os amigos espirituais se os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou seja, se eles podem se dividir. Um pedaço dele vai para um lado, outro pedaço vai para o outro, e ele aparece simultaneamente para duas. Não se dividem, diziam os espíritos. Os espíritos não se dividem. Por dom da ubiquidade se pode entender essa projeção, essa irradiação, o quanto que os espíritos conseguem mandar longe os seus pensamentos. Hoje, gente, com internet, com rede social, fica muito mais fácil de entender essa resposta dos espíritos, não é? Lá eles fazem ideia da luz do sol, ou de uma pessoa que está no alto de um morro, de um prédio fazendo sinais, e várias pessoas em vários locais podem perceber ao mesmo tempo, para dar a impressão, para dar essa sensação de que o indivíduo está se comunicando. Quem imagina, né? 5 centros espíritas com reunião mediúnica no mesmo horário, 5 centros espíritas recebem mensagem de Bezerra de Menezes. Aí alguém pode dizer assim, não, o nosso é Bezerra, os outros não são as cabritas. Não é não, gente. É porque, na verdade, pode ser que esse ser elevado, e Bezerra de Menezes é um espírito elevado, tenha enviado o seu pensamento à mente de 5 médiuns diferentes ao mesmo tempo. E ele tem poder para isso. Ele tem capacidade para isso. Mas hoje, com redes sociais, você faz aquele memezinho assim, aquela tirinha, aquela figurinha enjoada. E só por enquanto, né? Por enquanto, você manda lá no seu grupinho do WhatsApp, ela chega a 256 lugares ao mesmo tempo. Poxa! Hoje, com rede social, é muito mais fácil. Você pega uma lista de e-mails, manda uma mensagem positiva ou negativa, aperta um botãozinho, 90 pessoas, 100 pessoas vão receber a mensagem ao mesmo tempo, como se você estivesse ali falando com elas. Ah, mas eu não é exatamente... É sim, grava um áudio, grava um vídeo e manda nos seus grupos. Você vai ver como é que a pessoa vai estar vendo você, todo mundo vai estar te vendo ao mesmo tempo, transmitindo a mensagem.
Então, ubiquidade é nesse sentido de projetar o pensamento, de enviar o pensamento mais longe, e isso é uma questão importante. Aí Kardec vai perguntar assim, mas todo mundo pode fazer isso? Todos os espíritos encarnados têm condição de projetar o pensamento para vários lugares ao mesmo tempo? Ele disse, longe disso. Os espíritos respondem, de maneira nenhuma. Essa força depende do grau de pureza, de elevação. Então, quanto mais atrasado, mais a gente precisa, às vezes, chegar perto do outro e gritar no ouvido dele. E um só de cada vez. Mais elevado, eu penso e vários vão captar o meu pensamento. Vários vão receber o meu pensamento. E essa é uma questão interessante. E os espíritos ainda advertem. Na questão 92a, o espírito é uma unidade indivisível. Ele não se parte. Ah, mas como é que tem o caso lá de Antônio de Pádua, de Afonso de Ligório, que Kardec vai trabalhar, inclusive, né, no livro dos Médiuns, a respeito dessa questão da ubiquidade. E aí ele vai perceber assim, não é verdade, não era um espírito em dois lugares ao mesmo tempo. O corpo estava num lugar e o espírito foi visto, foi projetado em outro. Aí é aquela história, onde está o pensamento está o espírito. Como o pensamento não estava no corpo, como o corpo estava fazendo alguma coisa mecânica, imagina lá de joelho rezando, ou então meditando, e aí aparece no Vaticano, como aconteceu com Afonso de Ligório, que foi ver a desencarnação de um Papa. Pois é, o corpo estava inerte, foi visto. O espírito estava ativo, foi visto, mas era o ser espiritual. O mesmo espírito não se dividiu. E essa é uma questão importante. Então, faz essa analogia aí. Hoje a gente não precisa usar a centelha, o sol, uma vela, ou alguém fazendo sinais com bandeirinha no alto de um prédio, no alto de uma colina. Usa o WhatsApp. Usa o e-mail. Um mesmo indivíduo pode pegar uma lista, mandar uma mensagem para uma lista inteira, um vídeo dele falando, conversando com as pessoas, olhando no olho, como eu estou olhando para vocês aqui agora, e várias pessoas vão receber ao mesmo tempo. É ubiquidade? Não, é tecnologia. Espíritos mais elevados não precisam da tecnologia de um WhatsApp, não precisam de um e-mail para poder fazer essa sua mensagem chegar. E ele pode, inclusive, mandar mensagem diferente, sem contar, que aí vem outra questão, né? Espíritos muito elevados têm os seus assessores. Pode ser que o Bezerra pegue uma mensagem aqui, leva lá, em meu nome. A outra, leva lá para o outro espírito, em meu nome. E cada espírito desse vai se comunicar através do médium, dando a mensagem de Bezerra. Diferentes mensagens, com teor diferente, mas ambas de Bezerra. Ambas de Eurípides Barçanufo, ambas de qualquer outro espírito elevado que nós quisermos considerar. Porque ele pode se servir de intermediários. Então, essa questão de espírito se dividir, pode esquecer. Espírito não se divide, mas ele pode se irradiar como o Sol, que a gente percebe o Sol de várias posições, de vários lugares. Ele pode mandar mensagens, como a gente faz hoje nas nossas listas de transmissão, e tudo isso vai seguindo seu curso. E é muito interessante. Como isso faz? Como que os espíritos conseguem interagir com o mundo material? Aí aparecem as questões 93, 94 e 95 do Livro dos Espíritos, 3 questõezinhas, em que Allan Kardec vai apresentar para nós, pela primeira vez, o perispírito. Puxa, Maurício, mas eu já ouvi falar de perispírito tantas vezes. Eu mesmo falo. Toda vez que eu vejo uma coisa muito esquisita, eu digo assim, gente, eu tenho arrepio no perispírito. Quando alguém diz que é médium de berço e quer trabalhar na reunião mediúnica lá do Paulo de Tarso. E tem mesmo. Né? Porque não é arrepio só no corpo físico. É muita abobrinha junta. E aí Allan Kardec, então, pergunta se os espíritos têm algum envoltório. Já que lá na questão anterior, né, o espírito era uma centelha, era uma chama, não tinha uma forma para nós. Como que a gente vê espírito com forma? Como que a gente vê a mãe desencarnada com a forma que ela tinha, com a aparência que ela tinha? Aí os espíritos apresentam esse conceito. Esse conceito de uma substância vaporosa, de energia. Eles não podiam falar de energia na época de Kardec, né? A concepção de energia na época de Kardec ainda não estava desenvolvida. Tanto que, assim, tudo que não era sólido era líquido, era fluido para a ciência. Os líquidos, os gases e a energia. Tanto que aparece lá fluido magnético, fluido elétrico, fluido térmico. Não, é energia elétrica, energia térmica, campo magnético. Hoje a ciência avançou e tem esses termos novos. A gente tem que ler com o conhecimento do tempo. Na época de Kardec, a própria ciência misturava tudo num balaio só. Não é sólido, não interessa se é matéria ou se não é matéria, é fluido. E aí ficavam os líquidos, os gases e as energias todas. Então ali, mais uma vez, o espírito responde com o conhecimento daquela época. Uma substância vaporosa, um fluido.
Aurida do fluido cósmico do planeta. Opa! Das energias características do planeta em que o espírito vai atuar. São analogias. A gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. São analogias. E tão analogia que Allan Kardec usa uma da planta. Ele diz assim como num fruto, né, o perisperma envolve o germe, no espírito, o perispírito envolve o espírito. Ele serve de arcabouço, ele serve de intermediário. Só que não é só um corpo, é mais do que isso. É um instrumento de interação, é um instrumento de contato com a matéria. Isso é que é interessante. Isso é que chama a nossa atenção. É um instrumento de contato com a matéria. É o perispírito. Só o perispírito daria uma outra palestra. A gente não vai invadir o tempo passando muito tempo aqui falando disso, mas é interessante perceber o seguinte: precisa do perispírito para o espírito ser percebido. Então nenhum de nós vê espírito. A gente vê o perispírito do espírito. Quando esse perispírito assume uma condição capaz de ser percebido por nós. E essa é uma questão interessante. Kardec pergunta assim, de onde é que vem esse perispírito? De onde que vem, né? E os espíritos respondem, do fluido cósmico de cada globo. Do fluido universal de cada globo, ou seja, característico. Aí a gente pergunta assim, mas então se mudar de planeta, tem que mudar de... Sim, como teria que mudar de corpo físico, né? Um corpo como o nosso não viveria em Júpiter, não viveria em Marte. Então, para que haja habitação de seres inteligentes lá, tem que ter corpos diferentes. Como o perispírito, a gente vai ver mais adiante, e a literatura espírita é farta de nos mostrar isso, como o perispírito é o modelo em torno do qual se agregam as moléculas materiais para a formação do corpo físico. Cada perispírito vai gerar corpos, né? Como os corpos materiais são diferentes, vamos mudar o raciocínio, os perispíritos são diferentes, os modelos são diferentes. A forma é outra em cada planeta. E aí o espírito Kardec pergunta, então quer dizer, na questão 94A, quando um espírito muda de planeta, quando ele sai de um planeta e vem reencarnar em outro, ele tem que deixar o perispírito lá, porque o perispírito é só esse arcabouço de energia. Essa substância vaporosa característica dos fluidos do planeta. Vem só a centelha, vem só a chama, vem só o raio lá, o ser espiritual, e aí ele se reveste no outro planeta, das energias, da substância vaporosa que caracterizarão um perispírito para aquele planeta. Então, os nossos ETs, os extraterrestres, na verdade, eles desencarnaram no planeta de onde estavam, vieram na forma espiritual para cá, se revestiram da matéria, do perispírito, das energias, das características do planeta Terra e formaram os corpos aqui. Está cheio de ET reencarnado. A maioria de nós ainda, né, não iniciou a fase humana da evolução aqui na Terra. Alguns já. Mas a maioria pode ter vindo de outros planetas, nenhum impedimento nisso. Por quê? Porque é exatamente isso, os espíritos se despem do perispírito lá, se vestem aqui para poder se vestir da matéria quando vão reencarnar. Isso é bastante interessante. Isso chama muito a nossa atenção, porque assim, presta bem atenção, o perispírito é a chave para a gente entender mediunidade. Não é à toa que Kardec vai lá no Livro dos Médiuns fazer uma longa discussão sobre o perispírito como sendo um instrumento que o espírito se serve para interagir com a matéria, porque é mesmo. E olha que coisa interessante, né? O Kardec pergunta assim, esse invólucro material ele tem forma determinada, ele assume... Aí sim os espíritos dizem, a forma que o espírito quiser. Pensou, tem aquela forma. Por isso, como eu falei, lá naquele livro, Nas Voragens do Pecado, Luiz de Narbonne pensa em rever a Ruth Carolina, e ele se vê vestido de novo como um cavaleiro, montado num cavalo mesmo, olha, ele se percebia desse jeito, né? Não tinha cavalo nenhum. Não era um espírito de cavalo desencarnado ali, né? Era uma formação, era uma ideação desse espírito, causando todas essas modificações nos fluidos, na energia em volta dele. Cavalgando em direção ao norte da França, a quase divisa da França com a Alemanha, para encontrar sua amada, desencarnada. Então, pensou, modificou. A gente não fez assim também? Pensou, se transportou? Como perispírito, pensou, a gente influencia o perispírito. Então, aquelas pessoas que dizem, eu sou muito feio, eu sou horroroso, eu não gosto disso, eu não gosto dessa parte do corpo. Está modelando o perispírito para na próxima formação nascer assim. Tem um caso muito interessante que respalda isso. Está lá no livro Memórias de um Suicida. O indivíduo ele cometeu um desatino. Antes dele cometer suicídio, ele estrangulou a mulher amada, porque ela o havia traído. E aí ele tinha horror das mãos. Ele tinha um trauma de olhar para as mãos, porque ele via as mãos ainda causando mal à pessoa que ele amava.
Isso impregnou o perispírito, isso danificou o perispírito de tal maneira que quando ele foi formar um novo corpo, nasceu com as mãozinhas atrofiadas. Nasceu um bebê com as mãozinhas atrofiadas, com as mãozinhas minguadas. Então, claro, o pensamento afeta o perispírito. E aí isso justifica muitas vezes aquelas formas hediondas que a gente vê, porque o espírito quer se apresentar como um diabo, quer se apresentar como um monstro. Basta ele pensar. E o médium trouxa que não entende vai achar que está vendo um diabo, vai achar que está vendo um monstro. Ou então aquelas formas angelicais, porque pensamentos elevados, não dá para mistificar. Não dá para um espírito inferior se revestir da imagem angelical. Vai ficar uma pontinha, a gente brinca até, né? Vai ficar uma pontinha do rabinho de capeta ali do lado de fora para a gente perceber. Um médium atento, um médium educado, um médium que estuda vai perceber o engodo. Não percebe quem está ali achando que todo espírito é guia. Bastou ser desencarnado para ser superior. Não é não. Mas isso explica as imagens, as visões. Tanto as visões do plano superior quanto as visões do plano inferior. O perispírito se modifica e se modifica de acordo com os nossos pensamentos. Essa é uma questão. E aí, para a gente poder terminar aqui agora, para a gente não alongar demais, porque só sobre perispírito cabe uma palestra inteira, caberia um seminário inteiro se nós fôssemos fazer o estudo de como o perispírito é um intermediário para a mediunidade. E eu recomendo então que vocês estudem também o Livro dos Médiuns. Agora eu vou botar os dois aqui, o Livro dos Espíritos, que foi a base do nosso estudo de hoje, e o Livro dos Médiuns, para estudos futuros sobre o perispírito. Porque perispírito é uma questão muito vasta, ele aparece aqui nesse primeiro momentinho, 93, 94, 95 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec precisava saber se nós espíritos, quando desencarnados, temos algum formato, alguma forma, podemos impor ou imprimir a essa aparência o que a nossa vontade queira. E aí o perispírito, essa massa de modelar espiritual, serve para o espírito fazer isso. Mas, por enquanto, vamos focar naquilo que a gente pode já alterar. Pensamento determina a forma que nós vamos apresentar, que nós vamos nos apresentar, e determina as companhias que nós vamos atrair. Então pense sempre o bem, pense sempre positivo. Não é preciso ser uma carola que fica rezando o tempo todo, ao contrário. As boas ações sempre vão estar cercadas de bons pensamentos. Cabe a cada um de nós escolher. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção, muita paz ao seu coração. Que Jesus nos abençoe.